Nós vamos hoje, irmãos, ter uma mensagem especial voltada para as finanças, como nós tivemos já o curso de finanças nessa semana, durante a semana. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre finanças hoje, mas voltado, irmãos, para os jovens casais. Esse é o tema hoje da nossa reflexão na palavra de Deus. Nós vamos falar, irmãos, sobre educação financeira para jovens casais. E eu quero, irmãos, nesse versículo de Provérbios 10, 22, é o único versículo que nós vamos ler aqui agora, só um versículo. E ele fala, irmãos, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E eu hoje, irmãos, com base nesse versículo, apenas esse versículo, nós já falamos dele na semana passada, e tivemos o curso, durante a semana, acho que os irmãos tiveram a oportunidade aí de participar, o Dário estava conosco lá, Ana Maria, os irmãos estavam participando do curso essa semana, foi uma bênção. Irmãos, eu hoje tenho uma palavra da parte de Deus para jovens casais. Eu quero hoje chamar a atenção de casais como o Neto e a Tainá, casais como a Micaela e o Rony, casais como o Júnior e a Tainara, casais como a Bruna e o Denner, como o Mateus e a Cíndia, São casais, irmãos, jovens, com filhos pequenos, ou ainda sem filhos. Casais, irmãos, que estão vivendo, talvez, com pressões da área financeira. Porque os casais de mais idade, irmão, muitas vezes já acertaram essa questão, Muitas vezes, irmão, o filho já cresceu, já casou, a gente, com o casal, fica só o casal depois, fica mais simples de lidar com as finanças, já não tem tanta pressão da sociedade. Onde chegou, já não está mais querendo também fazer muita coisa diferente. E aí, irmãos, dá uma estabilidade na parte financeira. Muitos casais mais maduros já têm esse assunto resolvido. Mas muitos dos casais mais jovens, irmão, esse assunto é um assunto, irmão, que pressiona o relacionamento, é um assunto, irmão, que traz desentendimento, é um assunto, irmão, que provoca briga, divisão entre o casal, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. O marido quer trocar de carro, a mulher quer trocar de geladeira. Às vezes, irmão, não bate os desejos. E aí, esse assunto se transforma num fator que pressiona o relacionamento. E quando os irmãos olham as estatísticas, quando fala assim, motivo do divórcio, é praticamente a metade, irmãos, é problema financeiro, casal. Desentendimento na área financeira. E por isso, irmãos, eu hoje gostaria de passar para os irmãos um conhecimento das Escrituras, das Sagradas Escrituras, sobre finanças, para que pudesse ser usado nesses casais mais jovens, principalmente pelos mais jovens, não que não seja útil também para os casais mais maduros, mas para tirar essa pressão, irmãos, essa dificuldade que geralmente o dinheiro impõe para os casais no início do seu relacionamento. Nós temos também o Paulo e a Sara, nós temos outros casais aqui que estão nessa fase, no início do casamento, 5 anos, 10 anos de casado, filho pequeno, e muitas pressões, irmão, vindas do financeiro. E eu quero hoje compartilhar com os irmãos um conhecimento bíblico para contribuir com essa área no dia a dia aí dos casamentos, irmãos. E eu quero começar dizendo para os irmãos o seguinte: a Bíblia diz que deixará o homem
o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Irmãos, o casal se transforma numa só carne. É uma bênção, irmãos. É uma só pessoa, um só propósito. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que eles vieram de duas famílias diferentes. Muitas vezes, irmão, essas famílias diferentes tinham costumes financeiros diferentes, tinham tradições diferentes para lidar com o dinheiro. Muitas vezes, irmão, você veio de uma família mais controlada, que o dinheiro, irmão, nunca era problema. O pai e a mãe controlavam direitinho o dinheiro, não tinha briga por dinheiro, as coisas fluíam normalmente. Mas talvez, irmão, seu cônjuge vem de uma família onde o dinheiro era um caos, onde a coisa não funcionava bem, onde o dinheiro foi motivo até de separação, de problemas. E aí, irmãos, quando você junta essas duas partes, um que veio de um lar mais estabilizado, o outro que veio de um lar mais desajustado financeiramente, quando junta os dois, o que vai dar essa junção? Pode ser que não termine bem, pode ser que não dá muito certo, pode ser que quando vai falar de dinheiro vira uma briga, pode ser que quando vai falar de dinheiro, irmão, os dois se desentendam. Pode ser que um quer fazer poupança, mas o outro quer comprar as coisas. Pode ser que um, irmão, é mais reservado, assim, né? Não pensa tanto em usar o recurso e pensa mais em guardar, o outro pensa em usar. É diferente, irmão, o jeito das pessoas. Né? É diferente, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma maneira de lidar com aquilo ali. Né? E a gente vai, irmãos, talvez colocar muita pressão nesse assunto dentro do relacionamento. Então, irmãos, nós precisamos ter unidade do casal, não só sobre criação de filhos, não só sobre o lugar que a gente vai morar, não só sobre o trabalho que a gente vai ter, a gente precisa também, irmãos, ter unidade do casal quando se fala de dinheiro. E aí nós temos o livro do profeta Amós, que é um livro bem, assim, pequenininho, lá do Antigo Testamento, pouca gente usa, né? A gente quase não vê falar de Amós. Né? Quem será que é esse profeta Amós? Né? Mas lá em Amós 3, verso 3, ele diz o seguinte: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz a versão tradicional. E na linguagem de hoje ele fala: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Tem jeito, irmão, de duas pessoas viajar juntas sem ter combinado antes? Não tem. Nós viajamos semana passada para Ribeirão Preto, mas nós combinamos antes, não foi? Nós combinamos antes, nós falamos, irmão, nós vamos sair depois do almoço, irmão, nós vamos, tal. Aí o irmão foi em casa, almoçou, o outro almoçou aqui na igreja, tal, e nós aí chegou o horário combinado, nós entramos no carro e saímos, irmão. Nós viajamos juntos, mas teve um combinado, teve. Então, irmãos, em casa, para que o casal consiga conduzir bem as suas finanças, eles têm que combinar antes. Tem que ter esse combinado, irmão. Tem que ter essa conversa, essa antecipação, irmãos, para que a gente possa conseguir, irmão, falar, para que a gente consiga combinar isso entre nós, para que a gente consiga, irmão, de alguma forma, ser capaz de ter de Deus a direção para essa área da nossa vida. Né? Eu estou vendo aqui nos comentários, os irmãos dizendo que a transmissão não está boa. A irmã Marinalva, a irmã Maria Batista, dizendo que não está boa a transmissão. A semana passada, irmãos, eu falei com o irmão Paulo Caniac, a transmissão ao vivo realmente não estava muito boa, mas a gravação estava boa. Então, se você quiser dar uma atrasadinha aí, se você colocar para trás um pouquinho, para você ouvir com atraso o que está sendo dito, talvez ajuda. E também, se o irmão quiser também, não tiver como ouvir, está muito ruim a transmissão, o irmão depois assistir a gravação, porque a gravação fica boa. Eu não sei se é para assistir na hora que não está bom, né? O irmão volta um pouquinho para não ficar ao vivo mesmo, mas pode ser que funcione. A irmã Maria de Fátima está dizendo que a transmissão está boa para ela, o Neto está dizendo aqui que também melhorou. Então, os irmãos vejam, se for o caso, assista gravado depois. Irmãos, precisa ter um combinado antes
e precisa recorrer, irmão, ao conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com você um conhecimento da palavra de Deus, aqui 3 pontos da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Deus em primeiro lugar. Quero que você vá lá em Provérbios 3, verso 9. Voltando lá no livro de Provérbios, capítulo 3 e no verso 9. Provérbios 3, 9. Diz aí na linguagem de hoje: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Provérbios 3, 9. Então ele diz: adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Na versão tradicional ele diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Irmãos, o que a sua renda tem de melhor, o que a sua terra produz de melhor, as primícias da tua renda. O significado disso aqui, irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero recomendar para os irmãos esse conhecimento milenário das Sagradas Escrituras. Irmãos, tem uma cena do filme Matrix, eu não sei se os irmãos vão se lembrar, se assistiram. No filme Matrix, a moça, ela vai pegar um helicóptero e ela fala, mas eu não sei pilotar helicóptero. Aí o rapaz fala, não, eu vou pôr aqui o programa do helicóptero e vai transmitir para você. Aí ele põe o programa, carrega e carrega na cabeça dela, ela fala, agora eu sei pilotar. Ela entra lá e sai pilotando o helicóptero. Seria bom se fosse assim, né, irmão? Mas nós temos algo parecido com isso, irmão, que é o conhecimento milenar das Escrituras. Está aqui, irmão, um conhecimento de 5.000 anos que você pode usar e se beneficiar dele. Então aqui, irmãos, eu quero propor para você, principalmente para os jovens casais, e para todos nós, irmãos, que temos alguma fonte de renda, irmãos, quando você receber a sua renda, quando chegar o seu salário, irmãos, antigamente a gente recebia o salário, recebia o dinheiro, vinha com as notas para casa, recebia um cheque, pegava aquele dinheiro, ia no banco sacar. Hoje, irmão, o negócio está meio complicado, porque é tudo eletrônico, é só uns numerinhos ali no celular, uma coisa assim que fica difícil até de você fazer um controle bom. Mas eu quero sugerir para os irmãos, esse Provérbios 3, verso 9, ele diz o seguinte, irmão: adore o Senhor oferecendo o melhor, as primícias, os primeiros frutos da tua renda. E eu quero recomendar para os irmãos um conhecimento milenar das Sagradas Escrituras. Chegou a tua renda, chegou um dinheiro na tua mão, chegou o teu salário, você ora a Deus e fala, Senhor, eu recebi R$1.000. E eu estou separando aqui, Senhor, R$10 para ofertar aqui, para levar como dízimo na tua casa. R$100, perdão. Dos 1.000 que eu recebi, estou separando R$100, 10%. Um décimo. R$100. Aí você vai falar assim, Senhor, o 1.000 já não ia dar. O senhor entendeu, Deus? O 1.000 não ia rolar. Eu estou devendo 1.500, 2. O negócio está feio. Só que eu estou separando 100 aqui. E eu estou oferecendo aqui ao Senhor, honrando o Senhor com a minha renda. E eu quero dizer uma coisa para o senhor. Esses 900 agora aqui tem que fazer milagre. O senhor tem que me abençoar, o senhor tem que me dar uma luz, uma direção para multiplicar, para isso aqui render, meu Deus, porque eu sei que não vai dar. Está abaixo da minha necessidade. Eu preciso que o senhor me ilumina. Irmãos, essa oração eu estou recomendando que o irmão faça. E fala, Senhor, está aqui, ó, eu separei, e a tua palavra diz para a gente honrar o Senhor com a primícia. E Malaquias 3,10 diz que
O Senhor vai dar provisão, que nada vai faltar para aquele que contribui na tua casa. Só que eu estou vendo aqui que vai. Está na cara aqui que isso aqui não vai dar. Mas eu estou pedindo para o Senhor, me abençoe, me ajude e faz multiplicar para isso aqui funcionar. Irmãos, a Bíblia diz, fazei prova de mim. É para você fazer o teste. Irmãos, tem uma outra oração que eu quero te recomendar. Essa era da minha mãe. A minha mãe pegava o recurso dos meninos, né, quando eles eram novinhos, pequenos, meus sobrinhos, eu, quando era pequeno, e ela falava assim, meu filho, eu estou orando para você dar de dízimo o que você ganha. Ou seja, você vai ganhar 10 vezes mais. Né? Então veja, irmão, ela dizia assim, você ganhou 1.000 e vai dar 100, não é? Eu estou orando para você dar 1.000 de dízimo. Aquilo que você ganhou, você devolver. Irmãos, pensa numa bênção de Deus. E em quantas vezes nós vimos isso acontecer? Eu vi acontecer comigo, eu vi acontecer com o Paulo, lá com a mãe, orando por ele. Olha, ele dava, tipo assim, ele ganhava R$200 e dava 20 de dízimo. A avó falava, você vai dar de dízimo o que você ganha, meu filho. E orava com ele, um dia ele deu os R$200. Um dia ele ganhou 10 vezes mais do que ele ganhava. Irmãos, é isso, irmãos. Esse é um conhecimento milenário. Está na palavra de Deus. Faz 5.000 anos que é assim, irmão. Honra ao Senhor, irmãos. Pensa em Deus em primeiro lugar. Irmãos, o dízimo, irmão, ele não é sobre dar dinheiro para Deus, dar dinheiro para a igreja. Ele é sobre o nosso coração. É sobre em quem a gente confia, irmão. Sabe por quê, irmão, que a gente segura o dinheiro ali? Porque a gente fala, não vai dar, deixa eu segurar comigo aqui. Não é isso que vai resolver. Vai resolver quando a gente abrir e falar, não, eu não confio nesse dinheiro que chegou. Eu confio na provisão de Deus. Deus vai prover, irmão. Aí você abre a mão, irmão, e chega a bênção. Enquanto você fecha a mão, a bênção não chega. Aí você está confiando em você está confiando na sua administração. Na hora que você fala, Senhor, aqui não tem saída, só o Senhor para prover, aí você vê, irmãos, a bênção de Deus. E nós, irmãos, pouco temos falado, né, desse assunto na igreja, e às vezes parece até que a gente não tem muito o que dizer, mas eu quero dizer hoje para os irmãos, eu vi isso acontecer diversas vezes, eu vi isso na minha vida, irmãos, eu vejo isso na minha vida, e eu quero compartilhar com os irmãos. Coloca Deus em primeiro lugar, confia no Senhor, não confia no seu braço, na sua capacidade, no seu trabalho, mas você deixa Deus agir. Senhor, tá tudo, não tem chance aqui, não tem saída. Eu estou pedindo para o Senhor prover, e você vai ver a mão de Deus agir. É assim que funciona. É Deus em primeiro lugar. Então eu estou recomendando, irmãos, para esses jovens casais da nossa igreja, chegou o salário, você fala, Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos a renda da nossa casa, eu estou colocando nas tuas mãos a provisão do nosso lar. Muito obrigado por o Senhor ter dado saúde, vida, boas ideias, bons negócios, para a gente poder chegar nessa renda. Agora eu peço para o Senhor multiplicar esses recursos e abençoar a minha casa. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai abençoar. E você fala, olha, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe também para eu ter mais renda, para eu poder oferecer uma contribuição maior, conforme o Senhor for me abençoar. Irmãos, isso é bíblico, é milenar, e a gente pode colocar em prática. Confia em Deus, irmão. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer a obra, irmão. Deixa o Senhor cuidar. Porque nós, irmãos, temos esse apego, irmãos, né? E não conseguimos soltar. Então nós temos que ter essa gratidão a Deus, honrar a Deus, irmãos, esperar a bênção de Deus. Eu agradeço, Senhor, muito obrigado pela saúde, por ter tido esse recurso chegar na minha mão. Agora eu vou honrar o Senhor e eu quero a tua bênção, Pai, a tua bênção, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero a tua bênção no meu lar. Não é o que eu vou fazer, o que eu vou conseguir, o que eu posso, a minha capacidade. É a tua bênção que eu quero.
E aí, irmãos, a gente vê a transformação no nosso lar. Vimos isso, irmão, muitas vezes acontecer, e eu quero hoje compartilhar isso com os irmãos. Vamos ter essa diretriz, irmãos, de buscar a gratidão a Deus, a honra a Deus e a bênção de Deus na nossa vida, nas nossas contribuições e naquilo que nós fazemos, irmão, na provisão de Deus para o nosso lar. Irmãos, um segundo conselho que eu quero passar para os casais jovens, para todos que estão planejando o Futura 2, é o seguinte, irmãos. Faça planejamento, irmão. Você precisa planejar as finanças. As finanças podem ser antecipadas, irmão. Você pode ler lá em Lucas 14, 28. Lá diz que a pessoa que vai construir uma torre, primeiro ele senta para fazer as contas. Evangelho de Lucas, capítulo 14, 28. Irmãos, eu quero hoje aqui compartilhar com você uma coisa muito importante. Você já assistiu um vídeo de uma pessoa cortando uma grama num jardim, assim, limpando um jardim? Você fica vendo o vídeo, ele começa a passar a roçadeira, daqui a pouco ele passa não sei o quê, e aquele jardim fica lindo depois, ele arruma, fica tudo arrumadinho. Você já viu esse vídeo na internet? A gente fica preso naquele vídeo ali. Você sabe o que é aquilo ali, irmãos? É a nossa capacidade, irmão, de transformar o ambiente. Irmãos, isso é divino. Isso é divino. Nós lemos em Gênesis 1 que Deus, ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou, haja separação das águas, haja porção seca, e os mares e os rios. Irmãos, ele falou, haja animais, que a terra brote plantas e ervas e frutíferas, árvores frutíferas. Irmãos, Deus falava, e o mundo foi se formando, porque ele tem o poder de transformar o ambiente. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós fomos feitos um pouco menores que os anjos. Não é isso que a Bíblia diz? Nós temos, irmãos, esse poder de Deus de transformar o ambiente, irmãos. É uma coisa maravilhosa você olhar, falar aqui algumas profissões, a profissão do irmão Dário, construtor, o Antônio. Irmão, você chega num terreno limpo e você olha aquele terreno limpo. O irmão Dário chega lá e fala que vai ter um barracão. Quem falou que vai ter barracão ali, irmão? Como que pode ter um barracão ali? Irmão, você percebe que esse é um poder de Deus. Deus não chegou e falou, haja luz e haja água e separação entre a água e a terra, haja árvores frutíferas. Deus não transformou, irmãos, o abismo que era sem forma e vazia no planeta Terra. Mas nós temos, irmão, a centelha de Deus. Nós temos, irmãos, uma fagulha daquilo que é o poder de Deus. Deus tem o poder infinito. Nós temos só uma chamazinha daquele poder que está em nós, irmão. Mas essa chama, irmãos, permite que a gente chegue num terreno vazio e fale, aqui vai ter um galpão, vai ter uma casa. E daqui a pouco, irmão, começa a levantar aquela casa, daqui a pouco, irmãos, onde era um terreno limpo, está lá uma... Não é maravilhoso? Isso é um dom de Deus. Deus nos deu esse poder, irmão, para transformar o ambiente à nossa volta. Chega lá uma terra toda cheia de mato lá. O presidente Luiz chega lá e fala, olha, agora eu vou passar um trator aqui, vou gradear essa terra, vou plantar, amanhã vai ter uma plantação de banana aqui, vai estar produzindo bananal aqui. Irmãos, é poder divino isso aí, irmão. Ele transformou aquela terra. Era puro mato, irmão. Daqui a pouco está produzindo banana lá que não tem mais onde pôr banana. Irmãos, é um poder divino de transformar o seu ambiente, irmão. Você entra aqui numa casa, uma dona de casa chega e fala, vou pôr uma cortina aqui, vou pôr um vaso ali. Aquilo ganha vida, aquela casa. Você tem o poder de transformar. E nós podemos fazer essa transformação, irmão, na área financeira. Você tem o poder de antecipar, irmão, a transformação. Você fala, olha, eu vou começar uma poupança aqui com R$100 por mês, no final do ano eu vou ter R$1.200. E você começa e no final do ano você tem os R$1.200.
Porque você, irmão, pode planejar e chegar no objetivo planejado. Você tem poder, irmão, para transformar essa situação. Mas a gente, irmão, não usa esse poder. E esse poder, irmão, da visão do futuro, eu vejo que não existe ainda. E eu trabalho e aquilo ali acontece. É divino esse poder, irmão. Você antecipa o que vai acontecer. E eu quero dizer para os irmãos que você pode antecipar a sua vida financeira, irmão. Você pode dizer, olha, nós vamos gastar menos do que a gente ganha. E você chega lá. Nós vamos ter R$1.000 guardados na poupança e você chega lá. Nós vamos trocar esse carro e você chega lá, irmãos, porque você tem o poder da transformação. Só que precisa, irmão, planejamento. A Bíblia diz, senta e faz as contas. Irmãos, esse antecipar, ele é mágico, irmão. Eu tenho certeza que você já foi no mercado e viu um menino esperneando. Eu quero, dando trabalho para a mãe, um filho. Irmãos, nós saímos de casa, irmão, ia com os meninos no mercado e falava, olha, você tem R$10 para pegar o que você quiser. É isso. Aí chegava lá e ia lá, ó, mano, dá R$10, dá para comprar isso aqui? Mãe? Não dá. Não, ele saía procurando. Nunca deu trabalho, irmão, nunca esperneou, porque a gente antecipou em casa. A gente já falou, ó, tá indo lá, vai gastar tanto. Antecipa, irmão. Irmão, você vai. Eu aprendi essa lição com um jovem dos Estados Unidos que esteve conosco em Curitiba, chamava Jacó. O Jacó, irmãos, ele um dia estava lá e falou, vou comprar um teclado. E nós fomos com ele, ele falou, olha, eu vou dar o teclado, eu vou doar esse teclado para a igreja. Aí ele falou, precisa de um teclado aqui, esse teclado da igreja não está bom, eu vou doar um. E ele foi conosco na loja para comprar. Chegou lá, o rapaz, ele falou, eu quero o teclado tal, marca caixa, modelo tal. O rapaz trouxe, aí ele foi testar o teclado tal. Aí o rapaz veio e falou assim, ó, tem um muito melhor que esse aí. Tem o outro aqui, ó, que tem esse efeito, tem esse, tem não sei o que, trouxe para ele. Aí ele olhou pro rapaz assim e falou pro rapaz, vendedor, eu sei quanto dinheiro eu vim gastar. Aí eu olhei para ele e falei, moleque terrível. Ele falou pro vendedor, irmão, eu sei quanto dinheiro eu vim gastar. Acabou, irmão, não tinha conversa. Ele veio comprar aquele teclado, aquele dinheiro. Irmão, quantas vezes você foi comprar uma geladeira de R$1.000 e voltou com uma de 3? Porque você, irmão, você saiu de casa sem saber quanto dinheiro você ia gastar. Você só foi na loja. Chegou lá, o vendedor falou, tem essa aqui que é muito melhor. Óbvio que tem uma lá que é muito melhor, mas ela custa 2, 3 vezes mais. Você foi lá para gastar 2, 3 vezes mais? Mas eu faço na parcela, faz no seu quê. Quando você vê, irmão, você gastou um rio. Porque você saiu de casa sem saber quanto dinheiro você ia gastar. Então você vai para o mercado fazer a compra, irmão, você sabe quanto dinheiro eu vim gastar. Você vai fazer, irmão, quanto dinheiro eu vou gastar para comprar esse bem? Você tem que saber, irmão, senão você vai lá e volta com 2 vezes mais caro do que você foi comprar, do que o dinheiro que você tem. Irmão, é isso, planejamento. Você pode antecipar o que vai acontecer. Antecipa, irmão, seu crescimento financeiro, seu dia a dia. Senta, irmãos. Nós recomendamos no curso toda semana o casal sentar. Irmão, toda semana o casal senta e fala, olha, quanto dinheiro nós temos, quanto nós já gastamos, quanto que ainda dá para gastar esse mês. Irmão, tem que ter esse momento da conversa. Irmão. Se o casal não falar sobre dinheiro, a hora que fala de dinheiro dá briga. Tem que ter uma conversa toda semana, o planejamento, a hora de sentar e fazer as contas. Precisa, irmão, dedicar ao controle financeiro, irmão. Se você não dedicar ao controle financeiro, o dinheiro é que vai controlar você. O dinheiro é que vai controlar você. Então, irmãos, eu quero te recomendar, segundo a Bíblia, faça planejamento financeiro, irmão. Senta, antecipa, conversa sobre dinheiro, irmão. Principalmente os casais mais jovens. Fala sobre dinheiro, irmão. Conversa, porque senão, irmão, o dia que você conversar, vai ter um desentendimento, vai pressionar o seu casamento. E o último conselho que eu quero dar hoje, irmão,
Fuja das dívidas. A dívida, irmão, nos torna escravos. A dívida, irmão, dificulta a nossa caminhada. A dívida, irmão, cobra juro. A Bíblia diz em Romanos 13:8, a ninguém devais nada, irmãos. Procura um jeito, irmão, de você quitar o carro, de você quitar a casa. Irmãos, não sai de um financiamento e já entra em outro. Terminou de quitar o carro, irmão, fique em paz, passe um tempo sem prestação, a pessoa já vai lá, dá esse com entrada no outro, pega outro, mais prestação, não sai da prestação. Se você puder comprar à vista, é melhor. Não faça dívida. Se você fez a dívida, paga antes, antecipa, paga 2 cada mês, paga tudo em dia, irmão, sai da dívida, irmão. A Bíblia diz que quem pega emprestado, irmão, é escravo de quem emprestou. A Bíblia diz, irmão, que a dívida é maldição. A Bíblia diz na bênção, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Irmão, fuja das dívidas, principalmente os casais mais jovens. Meu conselho hoje para vocês, fuja das dívidas, não faça dívida. Às vezes, irmão, a gente endivida por causa da pressão da sociedade. Você quer um celular mais novo, você quer um carro mais novo, você quer... Irmão, não precisa. Dá para ir em tudo quanto é lugar no carro que você já tem. Dá para ligar para todo mundo com o celular que você já tem. Evita o endividamento. Evita pagar parcela, evita pagar juros. Sai disso, irmão. Vai sobrar mais dinheiro na sua vida se você não tiver parcela. Irmãos, é bênção de Deus, você está livre das dívidas, você não ter conta pendente, não ter, irmão, parcela pendente para você ter que pagar. Que coisa boa, irmão, que é você tirar assim, um peso das costas, irmão, quando você vê que não tem dívida, não tem parcela, não tem compromisso financeiro pesando sobre o teu orçamento. Então, irmãos, o que é padrão de vida? Padrão de vida, irmãos, é uma coisa que a gente mesmo constrói. Mas os meus amigos mudaram para o bairro tal, mas os meus amigos, eu não sei se eles são herdeiros, se eles ganham mais, eu não sei, irmão, deixa eles. Vive a sua vida, não se compara com ninguém. Irmão, precisa ter um carro zero, não precisa, irmão, com um carro usado dá para fazer muita coisa. Irmão, precisa ter um celular novo, não precisa, irmão, com o antigo dá para rodar bastante. Irmãos, vai tocando, irmãos, e guarda o dinheiro, preserva o teu dinheiro, irmão, não faça dívida. Não faça dívida, irmão. A dívida, ela é pesada, ela põe pressão sobre o relacionamento, ela dificulta o nosso dia a dia. Se você ficar livre de parcela, você vai ter uma vida financeira melhor, mais tranquila. A nossa oração, irmãos, é para que esses jovens casais, ou todos os casais da igreja, irmão, mesmo os que já têm mais tempo de casado, é que vocês, irmão, todos nós, eu me incluindo, nossos lares, nossas vidas, aos irmãos que não têm casal, uma irmã que é viúva, um irmão que é viúvo, que está sozinho, que é solteiro, que não casou, de qualquer maneira, irmão, a sua casa, a sua vida financeira será melhor se você colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele na sua provisão. Se você fizer planejamento, fizer as contas, sentar antes de fazer qualquer decisão financeira, você fazer as contas, pedir conselho, saber primeiro, irmãos, planejar para depois executar. E se você fugir das dívidas? Se você tomar essas 3 medidas, irmão, honrar a Deus, confiar em Deus, fazer planejamento, fugir das dívidas, eu tenho certeza que a sua vida financeira será outra, que o casamento será outro, e que um dos motivos principais, irmão, de desentendimento, de briga, de problema no lar e de divórcio, vai ser totalmente, irmãos, controlado e retirado, irmão, do dia a dia de vocês, quando vocês tiverem domínio financeiro do lar. E é esse, irmão, o nosso desejo. É por isso que eu estou dando esse conselho hoje para os irmãos. São conselhos milenares, irmão. Durante milhares de anos, o povo de Deus seguiu esses conselhos, irmão. Honrar a Deus, planejar e não fazer dívida. E Deus vem abençoando, irmão. Se você vê isso, irmão, no dia a dia dos judeus,
fez deles uma nação próspera. Se você olhar na igreja, irmão, você vai ver os irmãos que são prósperos, irmão, eles estão fazendo planejamento, eles estão fugindo de dívida. É esse o procedimento. Estão honrando a Deus, em primeiro lugar. Irmão, é isso, o procedimento é esse. Não tem mistério. Mas nós precisamos colocar em prática. Ah, irmão, eu já sei, eu já coloco isso em prática, então ensina. Eu sei, eu já faço isso, ensina o seu filho, ensina o seu neto a fazer isso também. Aproveita, irmão, que você já tem essa estabilidade e ensina outras pessoas. Fala para elas da bênção que é confiar em Deus e descansar nele. Irmãos, esse é um conhecimento milenar, abençoado, que vai fazer diferença na sua vida. E que eu quero hoje te recomendar para que você leve adiante, né? Para que você possa construir um padrão de vida segundo a palavra de Deus. Não se esqueça desse versículo. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta. E multiplicou os recursos. Na palavra dos talentos. Ele pegou o recurso e o serviço dele era multiplicar. Era fazer, gerar mais. Então é isso, irmão. Nós temos que colocar planejamento, disciplina, para fazer bem feito e gerar multiplicação desse dinheiro. Ah, pastor, mas eu não vejo saída. É ótimo. Aí você entrega nas mãos de Deus, e Deus vai dar saída, vai dar a direção que você precisa. Irmãos, é esse hoje a nossa reflexão na palavra de Deus. Eu peço que Deus ilumine e abençoe, irmãos, a vida financeira de cada um dos irmãos. Eu sou grato, irmão, pelas contribuições que os irmãos têm ofertado aqui na igreja. Tem sido uma bênção, irmãos. O dia a dia aqui da igreja, né, eu tenho falado com os irmãos têm doado dinheiro, tem sido bênção. Os irmãos têm doado serviço, tem sido bênção. Os irmãos têm doado orações, irmão, tempo de oração em favor da igreja, tem sido bênção. Os irmãos têm doado, irmãos, bens para a igreja, né, como eu comentei outro dia, irmãos, aqui do portão, das coisas todas que têm chegado, né? Bens, irmãos, que têm chegado para a igreja, nós somos gratos. E eu peço, irmãos, nas minhas orações, né? Hoje cedo eu tive de madrugada orando, pedindo pela saúde dos irmãos, né? Mas tem dia, irmão, que às vezes de madrugada eu estou acordado, eu oro, irmãos, pedindo que Deus abençoe, irmão, a vida financeira, irmão, que Deus repreenda o devorador, que Deus livra das dívidas, que Deus dá força, irmão, para o irmão trabalhar e ter uma renda, que Deus multiplique a sua renda, irmão, para o irmão ter cada vez mais, e para que Deus, irmão, veja a nossa gratidão, irmãos. Por gratidão a Deus, irmão, a gente contribui. Não é por obrigação, não é por medo, é porque a gente entende, irmão, que o provedor da nossa vida é Deus, irmão, e nós somos gratos a Ele. E nós vamos hoje, irmão, então, apresentar a Deus a nossa oração e a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Vamos orar e vamos buscar a direção de Deus aqui para as nossas vidas no dia de hoje. Santo Deus e nosso Pai, oramos hoje agradecidos por todas as tuas bênçãos, agradecidos, meu Deus, por mais um sábado na tua casa, agradecidos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem concedido na vida de cada um de nós. Oramos hoje, meu Deus, agradecidos pelos casais, ó Pai, agradecidos por aqueles, ó Pai, que decidiram ser uma só carne, meu Deus, construir uma família juntos, ó Pai. Nós oramos hoje, meu Deus, por todos os casais da nossa igreja, casais maduros, casais jovens, aqueles, meu Deus, que decidiram, ó Pai, ter uma vida em comum, viver, meu Deus, juntos, formando um lar, uma família, trabalhando juntos, meu Deus, para o progresso dessa família. Nós queremos hoje, meu Deus, pedir a tua bênção, Pai, sobre os lares, sobre as famílias, meu Deus, ali onde já não tem um casal, onde há, meu Deus, alguma irmã viúva, algum irmão, ó Deus, que está só, que não se casou ainda. Onde tem um lar, meu Deus, onde tem uma família, ó Pai, estruturada. Nós oramos hoje, meu Deus, e principalmente por esses casais mais jovens, ó Pai, nós queremos te pedir para que a pressão financeira, meu Deus, seja dissipada, seja, meu Deus, repreendida, ó Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o lar desses nossos irmãos. Abençoe, meu Deus, todos os lares, todas as casas, todas as famílias, ó Pai, para que haja renda, meu Pai, para que o Senhor abençoe, ó Deus, para que haja recurso financeiro,
para que haja fruto do trabalho, meu Deus, que cada um irmão possa ver, meu Deus, o rendimento chegando no seu lar, e possa, meu Deus, honrar o Senhor, meu Pai, com parte da sua renda, que possa, meu Deus, fazer planejamento, sentar, fazer as contas, que o Senhor ajude, meu Deus, que haja um bom ambiente para falar de dinheiro, meu Deus, que não haja egoísmo, que não haja, meu Deus, inveja, que não haja disputa, meu Deus, entre o casal, mas que eles possam, meu Deus, simplesmente conversar aquilo que é o melhor para a família, combinar aquilo que é melhor, meu Deus, planejar e cumprir o planejamento, fazer metas e atingir essas metas, meu Deus, serem, meu Deus, abençoados pelo Senhor com a provisão financeira do seu lar. Nós oramos hoje, meu Deus, também para que o Senhor livre das dívidas, meu Deus. Se algum irmão está passando, meu Deus, por dificuldade financeira, financiamento, dívida, parcelas, meu Deus, que tem dificultado, meu Deus, no dia a dia. Eu quero orar hoje, meu Deus, pedindo que a tua bênção, meu Pai, se faça presente e o Senhor liberta, meu Deus, dessa dívida. O Senhor dá boas ideias, o Senhor traga, meu Deus, bons negócios. O Senhor abra as portas do céu, meu Deus, para que esse endividamento seja resolvido, seja pago, seja quitado, seja antecipado, que ele seja livre, meu Deus, que essa irmã seja livre, ó Pai, desse endividamento, desse empréstimo, desse banco, de algum, meu Deus, financiamento que está trazendo, meu Deus, um peso no orçamento, que o Senhor libera, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos hoje, que o projeto que o irmão tem, ó Deus, de se livrar dessa dívida seja cumprido, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê provisão, que o Senhor traga recursos, meu Deus, de onde não se espera, meu Deus, de onde não tinha nenhuma chance, meu Deus, de chegar, que venha, meu Pai, o recurso, a bênção, o negócio novo, a ideia nova, o novo cliente, meu Deus, aquilo que é necessário, meu Pai, para que essa questão seja resolvida, meu Pai, para que ele possa ficar livre, meu Pai, para que ele seja livre, meu Pai, desse compromisso e possa, meu Deus, ter, meu Pai, o seu dinheiro disponível, Pai, para tomar decisões, para ter realmente o poder de compra, para poder decidir livremente, ó Deus, onde aplicar os seus recursos. Nós oramos, meu Deus, pedindo a tua bênção, Pai, sobre os lares, pedindo, meu Deus, que haja também, meu Pai, o desejo de pôr o teu reino em primeiro lugar, de contribuir com a tua casa com alegria, meu Deus, não gemendo, meu Deus, não, meu Deus, por medo, meu Deus, mas por pura gratidão, meu Deus, ao Senhor, reconhecendo, meu Pai, as bênçãos e a provisão que o Senhor tem trazido. Nos ajuda, ó Pai, a sermos pessoas, ó Pai, que voluntariamente, ó Pai, contribuem com alegria, sabendo, ó Pai, que a tua bênção está colocada sobre nós. Nós oramos hoje, meu Deus, pedindo o teu favor, meu Deus, que essa área não seja, meu Deus, um tropeço, que o dinheiro não seja, meu Deus, um motivo de briga nos lares, que o dinheiro seja bênção, meu Pai, que o dinheiro seja um facilitador, seja, meu Deus, um instrumento, ó Pai, para que nós possamos ter alegria no lar, possamos ter, meu Deus, os bens que nós precisamos, a provisão que precisamos para o nosso lar. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar a dominar, ó Pai, a vida financeira, dominar os recursos que chegam até nós, multiplicar os recursos que chegam. Que a tua bênção, Pai, seja sobre nós, iluminando a nossa mente, ó Pai, e fazendo com que essa área seja, Pai, para a honra e glória do teu nome, seja, meu Deus, uma área que esteja sob o nosso domínio, ó Pai, e não sejamos dominados por ela. É o que nós te pedimos hoje. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por mais um culto, por mais uma oportunidade na casa do Senhor. E nós vamos nos pedir com a bênção que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.